gente. Eu sou Stephanie, professora de Química aí do campus do IFRJ Pinheiral, e a convite do Grêmio eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória na Química, né? Porque que eu escolhi seguir na Química, explicar um pouquinho como é a universidade, quais são os caminhos que se abrem também depois da universidade, né? Alguns de vocês talvez não me conheçam, principalmente a galera do primeiro ano, né? Porque no ano passado eu saí de licença para terminar o mestrado. Aí daqui a pouquinho eu conto sobre isso. Mas então, para quem não me conhece, eu sou Stephanie. E para quem me conhece, enfim, tô com saudade aí de vocês. Espero que vocês estejam bem. Imagino que esse momento, né? Esse momento é um pouco difícil, né? Da gente estar em casa, um pouco angustiado com o que vai acontecer, se as pessoas vão se recuperar, né? Se vai ser criada logo uma vacina, um tratamento eficaz contra o Covid-19. Espero que vocês estejam se cuidando e suas famílias também, tá? Bom, então, gente, na verdade, a minha trajetória com a Química começa antes da universidade, porque assim como vocês, eu também fui estudante do IFRJ, mas do IFRJ do Rio de Janeiro, ali perto do Maracanã. Eu fiz técnico de Química lá, de 2007 até 2010. Lá eram 4 anos, né? Porque não era integral, que nem é aí em Pinheiral. Então, a gente fazia 4 anos de curso técnico eu fiz na parte da manhã. E aí, na minha época, pelo menos, né, ao final do 3º ano, a gente já ganhava o certificado de ensino médio, então podia fazer faculdade. Inclusive, eu fiz isso, né? Meu último ano do curso técnico foi junto com o 1º ano da faculdade. Uma coisa meio doida, assim, mas acontece. E eu sobrevivi. E sobrevivi bem, foi um processo também bem legal, porque eu me encantei muito com a Química, né? Essa oportunidade de ter feito o curso técnico, para mim, foi realmente algo muito, muito importante. Tanto que eu sinto que a minha trajetória, a minha formação como química propriamente dita, ela acontece nessa etapa do ensino médio. Então, para vocês que estão aí, né, cursando técnico, seja de meio ambiente, seja de agroindústria, falar alimentos, agroindústria, seja de agropecuária, de informática, saibam que a formação que vocês vão ter agora, ela é uma formação, enfim, muito consolidada, né? E muito profissional mesmo, assim. Quando vocês forem para a universidade, se vocês seguirem, né, na área do técnico de vocês vão perceber que quando a gente chega na universidade, a gente chega com uns passinhos, assim, adiante dos nossos colegas que não tiveram essa trajetória, né? E aí, assim, o que é mais importante para mim de falar do técnico de Química é o quanto foi fundamental para esse processo me envolver com a pesquisa já desde o ensino médio, né? Eu tive a oportunidade de fazer monitorias, né? Fui monitora no primeiro momento por questões... Sempre foi por uma questão social, assim, no primeiro momento. Eu precisava de uma bolsa de monitoria, né? Eu venho de uma família, enfim, que não tinha muitas condições financeiras, então eu precisava auxiliar minha família. E aí, então, eu sempre me envolvi com os programas de assistência social do IFRJ. Eu fui monitora primeiro de artes, né? Ajudava a professora de artes e em paralelo com um setor administrativo, que era uma diretoria de extensão. Então, eu ficava metade do tempo na aula de arte, metade do tempo da semana nesse setor administrativo. No meu 2º ano do técnico, eu já comecei a fazer monitoria num laboratório de química orgânica. Então, eu ficava lá auxiliando os professores, né? Então, eu preparava o laboratório para receber os alunos, eu arrumava depois e ajudava também os professores
a pegar um reagente, a preparar uma solução, enfim. E era um processo de muito aprendizado também, porque tinha toda a parte de organização do laboratório. Então, o estoque de reagentes, como é que fica, o que pode ficar perto do que, quais eram as vidrarias que estavam ali, né, os equipamentos, aprender a mexer com os equipamentos do laboratório. Então foi um período muito importante. E aí, em seguida, depois de um ano no laboratório de orgânica como monitora, eu comecei um processo de pesquisa, uma iniciação científica, né, com uma bolsa do PIBIC Júnior, né, que é o Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio, na área também da Química Orgânica, ligado à síntese, à produção de fármacos para o combate ao HIV, né? Isso porque tinha um professor do IFRJ que tinha desenvolvido seu mestrado e seu doutorado trabalhando com pseudopeptídeos, ou seja, substâncias químicas que imitavam peptídeos, né? Que são proteínas, né? Que vão atuar ali no ciclo de reprodução do HIV. Então, a ideia era que esse fármaco pudesse atuar nesse ciclo e interromper ele. Bom, e aí foi um processo realmente muito, muito importante, porque foi realmente um outro mundo que se abriu, né? Muito diferente do que era a sala de aula. Porque estar no laboratório, estar lendo artigos científicos, eu nunca tinha lido artigos científicos, fazer no laboratório, imagina, você sintetiza ali, você produz no laboratório uma substância, depois você tem que analisar, descobrir se aquela substância é realmente o que você tinha hipoteticamente criado ali no papel, né? Então, todos os procedimentos de análise, como RMN, espectro de massa, estou falando aqui termos, né, que vocês não vão conhecer, né, mas são técnicas para que a gente pudesse descobrir se a estrutura daquela substância que a gente sintetizou, qual é aquela estrutura, né? E aí isso foi realmente muito, muito importante. Eu tive a chance de, através desses projetos de pesquisa, ir até a universidade, até o UFRJ, que é a Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, para trabalhar durante as férias num laboratório lá na UFRJ, fazer alguns mini cursos. Então, para mim, o ponto central do que eu quero dizer é que a minha formação em Química começa no ensino médio, assim como a formação de muitos de vocês aí que estão cursando técnico, né, nas suas respectivas áreas. E é muito importante aproveitar todas as oportunidades que surgirem, né? Então, tem algum professor que vocês saibam que faz pesquisa na área que vocês têm interesse, vai lá, fala com eles. Isso vai abrir muitas portas para vocês e vai auxiliar nessa familiarização com o que é a universidade. Porque quando eu entrei na universidade, eu já entrei no primeiro período da universidade fazendo pesquisa, o que é algo muito raro. Por quê? Porque eu tive a chance de fazer no IFRJ. Bom, outro fator que eu gostaria de pontuar, que nessa etapa do ensino médio, né, que foi muito produtiva para mim, muito importante para mim nesse sentido da formação enquanto química, eu tive uma lacuna, que foi que eu não me envolvi muito com as outras possibilidades de vivenciar o IFRJ, né? Eu não me envolvi com Grêmio, eu não me envolvi muito com o movimento estudantil, com as atividades artísticas, né? Eu fiquei muito centrada em estudar. Eu era CDF, né? Eu gostava mesmo de estudar e passava o dia inteiro na escola, mas não vivenciei a escola na potencialidade que ela poderia se apresentar para mim. Então, fica aí uma outra dica que é para buscar equilibrar isso, né? Não só se envolver com a formação de vocês, técnica, mas também se envolver
com as atividades culturais e científicas que o IFRJ proporciona, como por exemplo o Grêmio, né? Eu acho algo fundamental, sinto falta até hoje de não ter me envolvido mais com o movimento estudantil. Bom, já na universidade, como eu disse, o meu primeiro ano de universidade foi em 2010, foi o primeiro ano do Enem, eu acabei não fazendo Enem, ainda era meio opcional, assim, né? Algumas universidades cobravam o Enem, outras tinham vestibular à parte, como é o UERJ, no caso da UF, era um vestibular à parte. Eu fiz, passei para a UF, para o UERJ, acabei optando por ir para a UF, porque na UERJ o curso era noturno e as aulas do técnico em Química do último ano também era à noite, então não ia ter como fazer. Então eu fiquei estudando na UF, que fica em Niterói, hoje em dia eu moro em Niterói, e esse primeiro ano não foi tão difícil assim, né, de acumular as duas coisas, porque a verdade é que eu não precisava me dedicar tanto às disciplinas de química na universidade. Eu podia estudar muito mais para as outras disciplinas, como por exemplo cálculo, geometria analítica, que fazem parte da grade curricular, né, da química. Não importa se você está fazendo licenciatura em química, se você está fazendo química industrial, se você está fazendo bacharel em química ou engenharia química. Todas as áreas de química vão ter algumas disciplinas voltadas para matemática. Então, todo mundo vai ver cálculo, todo mundo vai ver geometria analítica, geometria descritiva, álgebra linear. Óbvio que quanto mais ligada à área industrial, maior a carga horária dessas disciplinas, né? Mas, então, como eu tinha uma bagagem boa de química, eu pude me dedicar muito a estudar cálculo e geometria analítica, se eu não me engano, que eram as disciplinas de matemática do primeiro ano ali, né? E não tinha feito nenhuma disciplina ainda de educação. Meu primeiro ano eu peguei uma carga horária mais baixa para poder conciliar com o técnico de química. E aí eu vou falar um pouquinho mais dessas carreiras para vocês, né? A diferença da licenciatura, do bacharel e da química industrial. São essas 3 carreiras que ficam no Instituto de Química. Geralmente a engenharia química fica em outro departamento, né? Mais ligado às carreiras de engenharia. Pelo menos na UF é assim. Vale a pena também vocês pesquisarem isso na universidade que vocês vão entrar. Se a engenharia química faz parte do departamento de química ou se faz parte de outro departamento ligado às engenharias em geral. Geralmente faz parte desse outro departamento. Bom, lá no Instituto de Química, então, quando eu entrei, eu podia fazer bacharel e licenciatura juntos. Então eu entrei por uma dupla titulação, né? Eu iria fazer as disciplinas do bacharel e da licenciatura e ao final eu iria ter esses 2 diplomas. Por que isso? Porque a verdade é que a formação da licenciatura, que é para ser professor em química, em termos de conteúdo químico, é muito semelhante àquela do bacharel, que é quem vai ser pesquisador em química. Isso porque os currículos, na maioria das universidades, ele é voltado muito pouco para a formação de professores e muito mais para essa formação mais técnica, né? Isso é até uma crítica tecida, né, no campo da educação há algum tempo para a formação das licenciaturas, do quanto elas precisam romper com essa ideia, que era uma ideia já antiga, do 3+1. Como se a gente fizesse 3 anos de formação técnica, científica na área, seja da química, seja da física, seja da biologia, da matemática, e depois 1 ano na área da licenciatura. Isso foi rompido no sentido de que, se você for fazer licenciatura em química, como é o meu caso, as disciplinas de educação, elas permeiam todos os anos, né, da sua formação, mas ainda assim a carga horária da química em si não mudou muito do que é
um curso para se você for fazer o bacharel em Química, você só pesquisador. E aí, então, a licenciatura acaba tendo uma carga horária maior em disciplinas, porque tem, além das disciplinas de Química, as disciplinas de Educação, né? Óbvio que o bacharel tem algumas disciplinas que a gente não vê na licenciatura, são mais ligadas à Química Instrumental, ou seja, toda a parte de equipamentos que você pode utilizar para análises, algumas disciplinas também da área mais da física, acaba tendo uma ou duas disciplinas a mais. Mas o que vocês vão notar, então, na maioria dos cursos, é que, estrategicamente, talvez faça mais sentido fazer a licenciatura ao invés do bacharel. Por quê? Porque se você quer ser pesquisador no Brasil hoje em dia, eu quero atuar pesquisando fármacos que vão curar o câncer. Eu quero atuar num laboratório de química fazendo análises. A verdade é que as pesquisas são desenvolvidas nas universidades, na sua grande maioria dos casos. Ou são raros os institutos de pesquisa, né, que fazem só pesquisa. Então, quando você está na universidade, você está num instituto de educação que também tem um tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, você não vai conseguir fazer só pesquisa. Você também vai ter que lidar com a docência, ou seja, com o ensino, com a educação. Porque quando você está na universidade, a não ser que você seja um bolsista de mestrado ou de doutorado, que aí você tem um prazo específico para cumprir a sua pesquisa, você está lá como professor universitário. E aí você tem alguma carga horária de sala de aula. Então, assim, eu não quero dar aula de jeito nenhum. Talvez o bacharel em Química não seja um caminho tão interessante, porque se você quer fazer pesquisa achando que isso vai te tirar da sala de aula, essa não é uma realidade no Brasil, né? Você vai acabar entrando na sala de aula na universidade. E é importante ter isso em mente, porque você vai estar lá na universidade formando, seja futuros professores, seja futuros, pesquisadores em química, químicos industriais, engenheiros químicos, farmacêuticos. Então, ter essa preocupação com a educação e a formação dos profissionais é muito importante. Então, tipo assim, eu gosto muito de química, mas eu não quero dar aula. Então, talvez, né, a sua formação tenha que se virar mais, se voltar mais para química industrial, que está no departamento de química. Então, você vai ter uma formação muito similar àquela do bacharel em química e do licenciado em química, sendo que você vai ter algumas disciplinas voltadas mais para a área de engenharia, né, mais para a área industrial, como, por exemplo, como projetar. Se você imagina, um laboratório de química é como se fosse a cozinha da nossa casa. Vamos fazer esse paralelo. Quando você vai fazer um bolo, você tem lá uma certa quantidade. Se você vai agora fazer uma produção em escala industrial de bolos, você precisa de um forno com uma capacidade muito maior, de adequar ali aquelas proporções, de ter recipientes que recebam aquela massa, equipamentos que possam fazer a homogeneização correta, porque você não vai conseguir fazer na mão. Enfim, então o químico industrial, ele aprende a adequar, né, a fazer essa transposição da escala de laboratório para uma escala de uma produção industrial. Por isso que tem algumas disciplinas ligadas ao departamento de engenharia, né? Já o engenheiro químico, né, ele sim, né, quem vai estar lidando com toda a parte, vai lidar muito menos com a parte química e muito mais com a parte operacional. Por exemplo, quando você está fazendo, como eu falei aqui, um processo em escala industrial, você tem ali uma quantidade de energia que você precisa depositar, né, para fazer aí o bolo.
né, a quantidade de energia que você tem que fornecer para o forno ou para os equipamentos que vão estar ali. E também esses equipamentos acabam liberando energia. As reações químicas também podem liberar energia, então você precisa de recipientes que absorvam essa energia, enfim. Então o químico, o engenheiro químico trabalha talvez um pouco mais nessa logística de massa e energia das reações em escala industrial, na projeção de equipamentos, tubulações, uma parte realmente mais de engenharia, né? E também a parte logística, administrativa, de compra dos materiais, dos insumos, né? Dos reagentes, enfim. É uma outra escala de trabalho, né? Não sei se ficou muito claro, gente, mas é o que eu tô conseguindo colocar aqui pra vocês. Então, assim, estrategicamente, né? Entre fazer licenciatura e bacharelado, me parece que a licenciatura é mais estratégico. Porque você pode, se você quiser ser pesquisador em química, você vai ter que fazer um mestrado e um doutorado, porque esse é o caminho, né? Você precisa, entendendo que as universidades são os centros de pesquisa, você tem que se manter nas universidades. E você se mantém ali fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, depois fazendo um concurso, sendo professor universitário, tendo um grupo de pesquisa, desenvolvendo ali suas pesquisas. Se você estiver na licenciatura em Química, você pode fazer um mestrado em Química. Não tem nada que te impeça. Mas você também pode, enquanto está nesse processo, né? A gente sabe que a pesquisa ela não é tão valorizada no Brasil. Então, vamos supor, você pode fazer o mestrado em Química e dar aula numa instituição particular ou pública, né? E a gente tem um déficit, de certa forma, uma carência, de certa forma, por professores da área de exatas, né? Professores de química, física, matemática. Aqui no Rio nem tanto, né? Mas em outras localidades, né? Tem bastante deficiência dessas formações. Porque são cursos difíceis, então acaba que o número de alunos formados é pequeno, é menor, né, do que algumas outras áreas. Enfim. Então, assim, como professor de química, você vai ter um mercado de trabalho mais amplo do que como pesquisador em química. Mas se você não quer, se quer trabalhar na indústria, aí você tem essas outras duas opções. Química industrial ou engenharia química, né? Aí acho que seria até mais legal, de repente, pedir para um engenheiro químico falar um pouco de como é essa formação dele. Que eu acho que é algo... Eu já escutei dizer, né, de alguns professores que começaram a fazer engenharia e depois mudaram para química, porque na engenharia se vê muito pouco de química, né? Então, vale a pena também dar uma conversada com quem fez engenharia química para entender melhor esse ramo, né? Bom, também acho legal pontuar que quando eu estive, então, na universidade, agora voltando, saindo um pouco desse cenário, né, de descrição, quais são as carreiras, né, essas 4 que eu contei para vocês, licenciatura, bacharel, química industrial e engenharia. Eu entrei para fazer licenciatura e bacharel juntos, mas depois de um ano na faculdade, 1 ano e meio na faculdade, falaram, né, saiu um decreto do MEC que não poderiam mais ter essa formação conjunta, eu tinha que optar por uma das duas áreas. E eu optei por licenciatura, exatamente tanto por uma visão estratégica, né, de que o mercado, para quem faz licenciatura, ele acaba sendo mais amplo, como também por um fator de que eu nunca me imaginei fora da escola, assim, ou fora de institutos de educação, né? Sempre foi para mim um lugar muito, não confortável, não no sentido de que não era desafiador, mas confortável num lugar onde eu me senti sempre muito bem, né? Sempre pensei em seguir nessa área. Sempre tive muita admiração pelos meus professores, pelas minhas professoras. Então, assim, eu já pensei em ser professora de português, professora de história. E aí, quando me deparei com a química, professora de química, né? Mas também queria pontuar que, assim, eu entrei em 2010 na universidade, terminei o ano de 2010 e tranquei a faculdade até 2012. Eu passei aí quase 2 anos fora da faculdade, num período, enfim,
onde eu fui viver fora do país por questões pessoais, né? Eu fui para França, não fui estudar lá, trabalhei um tempo como babá, cuidei de 3 crianças, morei com uma família lá na França, foi uma experiência muito enriquecedora, não me arrependo de jeito nenhum de ter atrasado 2 anos, né, da minha formação, de ter parado ali 2 anos da Universidade de Química, porque isso não se reverteu numa perda de tempo, muito pelo contrário, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, de conhecer uma outra cultura, conhecer uma outra língua, viajar, enfim. Óbvio que pode parecer um pouco glamouroso, né, ir para fora do país para ser babá, mas foi uma experiência realmente muito, muito bacana. Quando eu fui, foi o primeiro edital do Ciências Sem Fronteiras, então ainda não estava algo muito consolidado. Eu, enfim, acabei nem pensando nessa oportunidade. Quando eu estava na França, eu fiquei, poxa, dei mole, eu podia estar aqui numa outra posição, estudando, não como trabalhadora, né? Mas não me arrependo de forma nenhuma. Quando eu estava lá na França, eu fiquei pensando de repente voltar e fazer, não mais licenciatura, fazer engenharia, porque eu convivi com muitos dos estrangeiros que estavam lá nessa época, né, dos brasileiros e estrangeiros que estavam lá, né, eram estudantes de engenharia, então isso ficou meio rondando assim minha cabeça. Mas assim que eu voltei, em 2012, eu comecei a fazer disciplinas de educação. E pra mim foi algo assim transformador. Então eu queria entrar num outro capítulo aqui da minha trajetória, né, com a química, que foi o tornar-se educadora em química. Porque assim, como disse pra vocês, esse período do ensino médio e do técnico foi onde eu sinto que eu tive uma formação assim consolidada enquanto química, minha identidade enquanto química, a paixão por essa ciência. Já na universidade, algo que foi muito forte para mim foi essa descoberta da educação, da docência, e a certeza de que esse seria o caminho que eu queria trilhar. Então as disciplinas de licenciatura foram muito importantes para isso. E aí, por que eu tô frisando isso? Porque algumas pessoas vão fazer licenciatura em química e ficam tipo assim, ai, que saco essa matéria de educação, ai, tem que ler esse texto, e não se abrem para a possibilidade que discutir o cenário educacional do nosso país, que é muito importante, né? Imagina, todo mundo passa pela escola, olha a responsabilidade de estar ali ocupando um lugar como professor ou como professora, né? Também é importante falar que eu vivenciei, né, o que foi 2013, as manifestações. Então eu não tive um processo de politização no ensino médio, participando de grêmio, de movimento estudantil no ensino médio, mas na universidade, quando eu entrei para as disciplinas de educação e nesse momento político que o país vivenciava, com as manifestações de 2013, com a minha irmã que fazia ciências políticas, né? E passou para filosofia, e a gente indo morar juntas, né? Ela compartilhando comigo, eu convivendo mais com as amigas da minha irmã, que hoje são minhas grandes amigas, né? Que eram das ciências sociais e da filosofia. Então eu fui podendo, eu me dei a chance, né, de expandir um pouco os meus horizontes, algo que eu não tinha feito no ensino médio, nessa etapa, que foi a etapa da universidade. E foi então a partir daí que eu até tive questionamentos muito profundos, tenho até hoje, sobre o ensino de ciências, sobre a química. Várias vezes eu penso, caramba, pra que eu tô ensinando distribuição eletrônica? Por que eu tô ensinando, sei lá, estequiometria pra galera? Então, assim, essa etapa de estar estudando educação foi algo que mexeu muito com a minha cabeça, porque me fez questionar a minha formação como química, né? E aí, então, eu fiz no final da faculdade, a gente tem que fazer uma monografia, um trabalho final, trabalho de conclusão de curso, né? A gente tem que pegar um assunto para estudar a fundo. E o assunto que eu escolhi para estudar a fundo foi
é Educação e Direitos Humanos. Na verdade, eu me dediquei, né, então, nesse último ano da graduação, onde eu estava realmente muito inserida no debate de educação, comecei a acompanhar coletivos aqui em Niterói de educação, comecei a ir na comissão de educação da Câmara Municipal aqui de Niterói. Era um momento que começou também toda aquela discussão sobre escola sem partido, sobre ideologia de gênero, pessoas contra, pessoas a favor. Então eu fui estudar o que era isso, me envolvi com isso, e aí eu pensei, né, mais inserida nos debates sociais, né, que a minha vontade era ensinar química não só pelo conteúdo da química em si, que é algo muito relevante, mas que isso tivesse cada vez mais uma relevância social. Então, eu sei que química é uma matéria difícil, que as pessoas geralmente têm dificuldade. Eu não queria simplesmente pensar em jogos, brincadeiras, músicas que tornassem o ensino de química mais prazeroso, mas eu queria pensar num novo sentido para o ensino de química. Como é que a gente pode ensinar química de uma forma talvez menos conteudista e com mais sentido social? E aí então eu comecei a estudar educação e direitos humanos, pensar em projetos que pudessem relacionar química e os direitos humanos. Essa é uma dificuldade, assim, né? Para quem já foi meu aluno, vai perceber que muitas vezes, né, eu sou uma professora tão tradicional como vários outros, no sentido de cumprir com o conteúdo, mas busco, enfim, né, de pouquinho em pouquinho, quando tem alguma brecha, fazer alguma discussão que traga também um debate social para a área da ciência, porque isso é muito importante. Claro que eu gostaria de fazer muito mais, estou buscando me formar no sentido de ter um arsenal de possibilidades maior para mostrar para vocês, para levar para a sala de aula, para construir com vocês, mas isso é difícil, é um grande desafio, né? Porque também é só pensar que eu passei a minha escolarização toda, o ensino médio, a universidade quase toda, tendo essa formação muito tecnicista, muito técnica em química. Então, fazer esse giro para uma educação um pouco mais contextualizada, mais problematizada, mais socialmente engajada, é difícil, tá, gente? É um grande desafio para mim. Por isso que hoje eu optei por fazer mestrado em educação, não mais em química. Sinto super falta da química, assim, né, de estar no laboratório. Eu era boa nessa coisa de estar no laboratório, me sentia muito bem, mas entendi que para os meus ideais de vida e para o que eu queria fazer em sala de aula, talvez o mestrado em educação me desse mais aportes, né? Então, hoje em dia eu estou na educação ambiental. Quem sabe aí no futuro eu dou aula pra galera do técnico de meio ambiente, não sei como é que é isso. Mas assim, eu trabalho agora com a educação ambiental, mas numa perspectiva latino-americana crítica, ou seja, de que não seja, que a gente não fique só falando que porque é só cada um fazer sua parte que a gente vai salvar o meio ambiente. Acho que o que a gente está passando agora com o coronavírus deixa muito explícito como o sistema de produção vigente, que hoje em dia é o capitalismo, ele está diretamente relacionado com a degradação do meio ambiente. Não é à toa que, por conta da pandemia e por conta do isolamento social e as indústrias, né, lá na China, por exemplo, baixaram a sua produtividade em vários outros... São Paulo, a circulação de pessoas diminuiu, então isso foi diretamente relacionado com a qualidade, com o aumento da qualidade do ar, com a diminuição da emissão de poluentes, né, e também de CO2. Em Veneza, com os canais de Veneza passaram a ficar com uma água transparente, algo que não era visto há não sei quantos, né, há quantas décadas, 30, 40 anos, enfim. Então, essa questão ambiental, para mim, ela é muito importante quando analisada numa dimensão sistêmica, né? Claro que não estou falando que as pessoas não têm que fazer as suas partes, né? O que eu estou falando é que não dá para individualizar e responsabilizar os indivíduos como se eles tivessem o mesmo papel e o mesmo impacto
no meio ambiente. Então, pensar a educação ambiental nessa outra perspectiva, né? E pensar como aqui na América Latina a gente tinha uma outra relação com a natureza antes da colonização, né? E como os povos originários, né, os povos indígenas, os povos tradicionais, como os quilombolas, os pescadores artesanais, os caiçaras, têm uma relação com a natureza completamente diferente da que a gente que vive nos grandes centros, nas grandes cidades tem, né? Então, enfim, o que a gente pode aprender dessas outras formas de conviver com a natureza? E aí eu também, só que eu faço essa pesquisa, então, em educação ambiental casado com um debate sobre educação democrática. Estou pesquisando uma escola lá no Peru, numa região de mineração, nos Andes, que rompe, é uma escola que rompe com esse formato que a gente conhece de educação, de séries, de disciplinas compartimentadas, né? Um outro processo educativo que eu acho inspirador e quem sabe, né, a gente consegue, enfim, tirar lições e tirar possibilidades para a gente reinventar e ressignificar tanto o ensino de química quanto a prática educativa em geral. Em 2013, né, quando eu volto para a faculdade, eu me encontro com a educação, com as disciplinas de licenciatura, mas também é legal pontuar que nesse momento eu também começo a trabalhar como técnica em química na faculdade. E eu faço isso no estudo de química, né, no departamento de geoquímica, que é um departamento bem interdisciplinar e bem bacana, que trabalha mais com a dimensão ambiental. E por incrível que pareça, ele é muito mais povoado e ocupado pela galera da biologia do que da química, né? Então, assim, é até uma questão... Hoje, né, eu estou fazendo o mestrado em educação ambiental, junto com um grupo de educação ambiental, fico até, assim, meio balançada, pensando, poxa, se eu fosse... Talvez eu não seguisse exatamente na área da química, sabe? Na minha formação inicial, talvez eu fizesse algo mais ligado às geociências, porque, assim, né, hoje em dia eu vejo uma relevância muito, muito, muito grande do debate ambiental para o debate social e sistêmico, né, que a gente vive. Então, assim, eu trabalhei num laboratório de paleoceanografia. A gente trabalhava com testemunhos do fundo do mar. O que são isso? Imagina que você enfia um cano, assim, um tubo de PVC lá no fundo do mar, ou no caso era paleoceanografia, era no fundo do mar, mas você pode pensar no fundo do lago e tudo mais. Quando você retira esse tubo, você vai ter dentro dele sedimento, terra ali do fundo do mar, né? E cada extratozinho, cada alturazinha ali daquele sedimento, ele se refere a uma era geológica, a uma etapa, tem uma idade, né? Porque conforme vai ocorrendo a erosão, a chuva, né, leva os sedimentos para o fundo do mar. Então, era um laboratório voltado para as análises climáticas, né, com base na paleoceanografia. Buscava ali naqueles sedimentos do fundo do mar, em alguns marcadores que tinham ali, algumas carapaças Imagina, existe o zooplâncton, não existe? Ou seja, animaizinhos bem pequenininhos, quase microscópicos, né, que vivem lá no fundo do mar, no oceano em geral. E aí, alguns desses zooplânctons, por exemplo, tem uma carapaça, como se fosse uma conchinha que envolve eles. Quando eles morrem, como essa conchinha ela é de material inorgânico, ela não se degrada, ela decanta, vai lá para o fundo do mar. E aí você consegue contabilizar alguns marcadores ali, enfim, e analisar alguns fatores de mudanças climáticas. Eu achava aquilo o máximo, mas uma área muito diferente do que eu tinha feito na pesquisa em química, né, que era voltado para a síntese de fármacos. Eu estava lá
como técnica, então era mesmo para manutenção do laboratório, auxiliar os mestrandos e os doutorandos nas pesquisas deles, então trabalho mais mão na massa, né, de arrumação e tudo mais, menos pesquisa, mas aprendendo muito, escutando da pesquisa, né, dessa galera que estava lá povoando o laboratório. Então, assim, o técnico, a formação em técnico de química e vocês, nos técnicos que vocês estão cursando, também abre muitas portas, assim, né? São coisas bem legais, tanto no sentido de que eu precisava de um sustento, né? Por mais que eu tivesse bolsa de iniciação científica na universidade, a bolsa era R$400, sei lá. Como técnico em química eu tive carteira assinada, né, direito a férias, 13º, um salário, né, que me permitia, então, me sustentar. E aí eu saí da iniciação científica nesse período, né, e fui trabalhar como técnica, mas tive essa sorte de seguir na universidade, então para mim foi muito prático, porque eu trabalhava no 3º andar da universidade e tinha aula no 2º. Então, dei essa sorte aí, mas que não é só sorte, né? Tem a ver também com as escolhas que eu fui fazendo de seguir na área do meu técnico. E isso acabou me proporcionando algumas coisas, né? Então, queria também compartilhar isso aqui com vocês. Desculpa se ficou de alguma forma desinteressante aí pra vocês. E também me disponibilizo para quem quiser tirar dúvidas mais específicas do que eu estava falando. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais as pesquisas que eu fiz na iniciação científica, tanto no técnico quanto na graduação, que foram voltados mais para síntese, para produção de fármacos, no ensino médio ligado a HIV, na graduação ligado a fármacos no combate ao câncer. E agora também, né, nessa etapa de mestrado, desse giro para a educação, quem quiser conversar sobre educação em direitos humanos e ensino de ciências, educação ambiental, que eu acho que tem um paralelo super importante para fazer com química, enfim, estou aqui mais do que disponível. E também anunciar, para quem não sabe, né, eu tô de licença do mestrado, voltaria agora no meio do ano, a gente não sabe como é que as coisas vão ficar, mas eu também tô gravidinha, tô esperando o Joaquim, então não devo voltar esse ano mesmo, né, que as coisas pro 2º semestre, a gente espera, né, que a questão da pandemia já esteja mais controlada, que a gente tenha aí um tratamento que nos possibilite voltar a algumas rotinas com segurança, mas ainda assim eu só vou estar junto com vocês no ano que vem, ansiosa por esse momento, porque eu sinto muita falta da sala de aula, da troca com vocês. E é isso, gente. Fiquem bem. Qualquer coisa